Glória a Deus, aleluia. Bom dia, paz do Senhor, paz del Senhor, peace of Lord, salam aleikum, bonjour e com todas as expressões que eu possa te saudar nessa manhã maravilhosa. Mais um vídeo aí para edificar a sua vida espiritual, o cristão e a pontualidade. Abre a tua Bíblia em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, mas antes vamos para o momento contemplativo. Chega de prometer o que você não pode cumprir. Você diz ser cristão, mas só vive a enganar. Mas desse jeito, cara de pau, só sabe enrolar e fazer o mal. Vai à igreja só pra enganar o pastor. Ele diz que na segunda faz visita ao irmão e na terça participa do culto de oração lá no céu com Jesus, meu irmão. Assim você não vai morar. Chegou a hora de dar a volta por cima e um pontapé no mal e deixar de ser um tremendo Cara de pau, cara de pau, chega de ser cara de pau, chega de ser um grande cara de pau, meu irmão, um grande cara de pau. cara de pau, Chega de ser um grande cara de pau, chega de ser meu irmão, grande cara de pau. cara de pau, chega de ser Crente cara de pau, chega de ser meu irmão, crente cara de pau. cara de pau, Chega de ser um crente cara de pau, chega de ser meu irmão, um crente cara de pau. Aleluia, né? Glória a Deus. E a gente vê que é uma verdade, né? A gente precisa ser autêntico. A gente precisa ser verdadeiro. E cada vez mais buscar mais do que o Senhor tem para realizar em nossas vidas, em nome de Jesus. vida toda mentindo, não vê estar se destruindo. Ouça agora a voz do seu Senhor. Pare de ser um creditão cabeçudo, chega de viver a mercê deste mundo. Se você determinar o mal, sairá. Já chega de ser um crente cara de pau. Você só lembra de Deus quando tudo está mal. Você precisa entender que sem fé tudo perde o valor. Chegou a hora de dar a volta por cima e um pontapé no mal e deixar de ser um tremendo Cara de pau, chega de ser um crente cara de pau, chega de ser meu irmão, um crente cara de pau. cara de pau, Chega de ser um crente cara de pau, cara de pau. Chega de ser meu irmão, um crente cara de pau. Cara de pau, um crente cara de pau, chega de ser meu irmão, um crente cara de pau. cara de pau. Chega de ser um crente cara de pau. Chega de ser meu irmão, um crente cara de pau. Cara de pau. Chega de ser um crente cara de pau. Chega de ser meu irmão, um crente cara de pau. Cara de pau. Chega de ser um crente cara de pau, chega de ser meu irmão, um crente cara de pau. Aleluia, né? Eu não preciso ser um crente cara de pau. Eu preciso ser um crente pontual. Eu sei que esse termo cara de pau, ele assim é bem abrangente, né? Uma pessoa assim, uma gíria que se usa, uma pessoa sacana, uma pessoa muito mentirosa, enganadora, né? Mas aqui eu trago ele para esse sentido da pontualidade.
Ao invés de eu ser cara de pau, eu quero ser pontual. Ao invés de você ser cara de pau, você precisa ser pontual, um cristão pontual. E essa temática aqui, ela é muito importante porque eu percebi que durante esse tempo de pandemia, esse tempo de muitas coisas, não só esse tempo de pandemia, mas nesses últimos tempos, eu percebi que os cristãos, eles andam tão ocupados, eles andam com muitas ocupações enormes na vida de cada um deles, né? E muitas vezes essa ocupação tira o melhor do que eles podem dar para Deus. Então muitos cristãos são pontuais para tantas coisas, mas no quesito da espiritualidade eles não são pontuais. Tem até aquele cristão domingueiro, só aparece na igreja domingo, nos dias de domingo. E hoje não está aparecendo dia nenhum, porque as igrejas estão todas fechadas. Nesse exato momento nós estamos vivenciando um lockdown aqui em Pernambuco, Recife, Pernambuco. A maioria das igrejas estão tudo fechadas. Algumas que ousam abrir. Eu abri por aqui, fazer oração, suscitamente, 1 hora de oração, mas as grandes e outras aí estão fechadas. Então muitos cristãos que eram domingueiros e não pontuais estão adorando isso, né? E o diabo está até dando alguns holofotes para ele, alguns likes para ele, né? Para esses cristãos, né? Porque não tá tendo igreja para eles irem, aberta e tudo. E eles que não eram pontuais e que eram domingueiros estão gostando muito dessas coisas, né? Então a palavra de Deus aqui fala em Provérbios sobre essa questão. Não é um versículo tão específico, mas eu tirei algo desse versículo, né? Para colocar aqui para você. Em Provérbios capítulo 22, o versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a peble. Eu vou querer só essa primeira parte, a parte A desse versículo. Vês a um homem perito na sua obra. Em outra versão diz, vês a um homem diligente na sua obra. Uma pessoa diligente. Uma pessoa que sabe se pontuar, sabe se antecipar. Uma pessoa que sabe chegar naquele momento certo, sabe fazer o que é certo, sabe marcar um compromisso e honrar o seu compromisso. Olha, tal hora eu vou estar aqui, tal hora a gente se fala, tal hora será assim. Alguém perito em sua obra, alguém diligente em sua obra, em seu ofício, em seu trabalho, em seu ministério, em sua tarefa, em sua função, em sua organização, em seu procedimento, em seu atendimento ao cliente, né? Alguém que tenha essa diligência. Uma pessoa diligente é uma pessoa coerente com as ações, com os compromissos, com a palavra, com o caráter, com a sua vida como um todo. Uma pessoa diligente. E aqui fala, veja uma pessoa perita em sua obra. Uma pessoa que tem pontualidade, uma pessoa que tem coerência, uma pessoa que tem coesão, uma pessoa que tem responsabilidade. Agora, muitos cristãos têm essas coisas, mas para certos tipos de coisas. Mas quando é para a questão espiritual, não tem. E aí é onde entra esse fator, o fator disciplina, o fator eu ser disciplinado. Até momentos atrás, eu conversei com um amigo. Ele ligou para mim, perguntou, vai ter culto aí? Eu disse, vai. Mas de que horas? Eu disse, de 6 às 7h30. E eu percebi que ele não chegaria aqui, nem me preocupei, porque eu percebi que ele não chegaria porque é um horário que talvez ele tenha outras funções. Aí eu peguei, fiz um áudio e falei, não ligue mais para mim com esse tipo de conversa. Por quê? Se a gente liga para saber de um culto que quer ir e o horário é X, eu tenho que me programar. Se eu liguei para ir para um culto e o horário é X, então, para eu chegar naquela hora, eu tenho que me programar. Vou ver o que é que eu faço aqui, o que eu ajeito aqui em casa e tudo, que hora eu devo sair para chegar naquela hora, ou se não, um pouco depois daquela hora.
Mas nem chegou depois daquela hora, nem chegou na hora, nem depois, nem no amém, nem nada. Então ligou uma ligação que foi banal, né? E até perguntando outro tipo de coisa, outro tipo de situação, se vinha gente para o culto, se não vinha. Não, quando eu vou à igreja, quando eu vou a um culto, eu vou ao culto para adorar. Eu não vou ao culto para ver quem está lá no culto, se tem uma celebridade, se tem um cantor, se tem um pregador famoso, se o pastor está assim, se o pastor está assado, se a irmã foi com a saia curta, se a irmã foi com a saia longa. Eu não vou se a irmã está com uma roupa degotada ou não, se aquele irmão está cheiroso, as axilas estão vencidas ou não. Eu não vou ao culto para essas coisas, eu vou ao culto para adorar. Não para saber se tem muita gente, se tem pouca gente, não. Eu vou para adorar. Essa é a ideia da gente ir num culto, ir numa igreja. Mas muitas pessoas não vão com esse objetivo. E nem tão pouco são pontuais. Chega no meio do culto, chega no amém, não pega tudo que está acontecendo no culto e ainda sai falando mal muitas vezes. E aí se perde. Aí eu postulei para essa pessoa também, que para um culto, às vezes a gente não chega na hora certa. É de 6 a gente não chega, é de 7 a gente não chega, é de 7h30 a gente não chega. E a maioria chega no meio do culto, no amém, e muitos outros que nem para o culto vai. Se diz evangélico e nem para o culto vai. Está sendo um crente caverna, um crente em casa. Está errado isso. E aí são essas coisas. Mas quando é outro tipo de questão, de outros ofícios, a gente sabe ser pontual. Eu sou um vigilante, vamos supor o exemplo. Eu sou um vigilante e eu pego de 7 horas no trabalho. Ou 6 horas, ou 7 horas eu pego no trabalho, né? Para render o meu amigo lá que está naquele posto de saúde, o meu amigo lá que está numa guarita, o meu amigo lá que está numa estação da Compesa, que está dentro de uma mata, o meu amigo lá que está num prédio desativado, que é vigilante. Eu tenho que chegar lá para render o meu amigo. Eu vou sair de casa de 6 horas se eu começar de 6 horas? Eu vou sair de casa de 7 horas se eu começar de 7 horas? Não vou sair. Eu saio antes. Se eu tiver moto, se eu tiver carro, eu saio, né, um pouquinho antes. Se eu vou de ônibus, eu saio mais antes ainda. Isso é o que é de praxes fazer, né? Eu vou para o médico, a minha consulta no médico é de 8 horas. Aí eu vou sair de 8 horas de casa para chegar lá de 9h30. Talvez eu nem serei atendido. E se eu for atendido, eu vou estar no rabo da fila, esperando, porque é por ordem de chegada muitas vezes, a não ser que eu seja uma prioridade. Então, pontualidade. Eu tenho pontualidade para certas coisas, para pegar no trabalho, para ir ao médico, para ir pagar um documento na fila da casa lotérica, no banco, receber um dinheiro no banco, e não tenho pontualidade para chegar num culto de oração, numa celebração de culto, numa missa, seja lá o que for. Isso para você, cristão, é feio. Para você isso é muito feio. E às vezes a gente quer exigir de Deus. E às vezes tem cristão que quer exigir de Deus o quê? Que Deus faça isso. Olha, Deus, o Senhor tem que fazer isso na minha vida, tem que fazer isso, aquilo outro na minha vida. Até se Deus fosse uma pessoa mesmo, se aparecesse na frente dele, ele pegava Deus pela beca e botava Deus contra a parede. E dizia, olha, você vai me dar isso, você vai me dar aquilo, vai me dar aquilo outro, me dar aquilo outro. Cristão que quer exigir tanto de Deus, exige tanto de Deus, pede tanto a Deus, questiona tanto a Deus, e na hora de ser pontual com certas coisas, na hora de se disciplinar para orar, para ler a palavra, não se disciplina. Não é pontual, é inconsequente, é incoerente, é desonesto, é mentiroso. E isso não é procedimento de um cristão. Eu combato muito essas questões. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros, tenho chatices. Às vezes sou ignorante em certo enfrentamento com pessoas e tudo. Mas nessa questão de pontualidade, eu tenho disciplina, com certeza. Quando o culto aonde eu dirijo começa às 6 horas, agora está começando às 6 horas, eu abro o estabelecimento, eu abro a congregação de 5h30 da tarde, 17h30 eu abro a congregação. E fico dando um folhetozinho a quem passa, dando folheto e tudo. Sempre é o meu modo operandi de ministério. Meia hora antes eu abro a congregação.
quando eu dirijo o culto e vou profetando, vou dando os folhetos evangelísticos para as pessoas que vão passando, que estiverem ao meu alcance. Oro, me consagro, me unjo, apresento as pessoas que estão vindo, o Senhor quebrar as barreiras, tirar os obstáculos para as pessoas chegarem, porque os demônios eles trabalham e tentam atrapalhar, é verdade, mas mesmo assim eu procuro me disciplinar nesse ponto. Eu vou entender que você que às vezes tenta chegar no culto, tem família, tem uns pirrainhos aperreando, ou tem um filho assim, tem um filho assado, tem uma comida para fazer, ou não. Mas quando você tem um tempo livre e você não se disciplina para ser uma pessoa pontual nas coisas de Deus, você está sendo negligente. E Provérbios 18, o 9 vai dizer: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Quem não é disciplinado naquilo que faz já é uma pessoa preguiçosa, desorientada, demente. Vou dizer assim. Porque a gente tem hora para chegar no trabalho e a gente não sai na hora que a gente pega no trabalho. Tem hora para ir a uma consulta do médico e a gente não sai na hora exata da consulta do médico. A gente sai antes, muito antes. E por que para as coisas de Deus você é tão relaxado, meu irmão? Por que para as coisas de Deus você é tão relaxada, minha irmã? Para orar de madrugada, para orar de manhã, para ler a Bíblia, para ir a reunião de culto. E tem pessoas que às vezes nem conseguem, E nessa tudo parado nessa pandemia, tem pessoas que estão adorando, crentes que estão adorando, porque as igrejas tudo pararam. Tem crentes que estão adorando, porque eram domingueiros, só ia no domingo. E às vezes critica que só bexiga a igreja e o pastor. Entra no linguajar do mundo, no linguajar dos que são contrários à igreja na internet, que metem o pau na igreja e nos pastores. Entra nesse jogo, nesse linguajar, e muitas vezes não tem pontualidade com as coisas de Deus e quer que Deus faça tudo o que tu queres. Deus não vai fazer tudo o que tu queres, não. Deus não vai fazer tudo o que eu quero. Se Deus fosse fazer tudo o que eu quero, eu estaria perdido, eu estaria no mundo, na bagaceira. Mas graças a Deus que Ele não faz tudo o que eu quero, não. Graças a Deus que Ele puxa a minha orelha, que Ele diz: é por aqui, Alex. Que Ele diz: é no meu tempo, Alex, não é no teu tempo. Que Ele diz: espera, Alex. Que Ele diz: sim, Alex. Que Ele diz: não, Alex. Agora não, Alex. Que Ele diz muitas coisas. E aí eu preciso ajeitar o meu relógio. Eu preciso ajeitar o meu relógio para ele ficar no horário certo de Deus. Porque o meu cronos não é o kairós de Deus. O tempo de Deus é um, o tempo meu é outro. O tempo de Deus é um, o seu tempo é outro. Então, para a gente querer o tempo de Deus, vamos ter mais disciplina, vamos ter mais discernimento, vamos ter mais direção, vamos ter mais orientação. A gente se orienta na vida e a gente vai ter vitória e vai viver o tempo de Deus. Mas eu não sou pontual para a obra de Deus. Eu não leio a Bíblia como deveria estar lendo. Eu não oro como deveria estar orando. Uma reunião de oração, eu chego no meio da reunião, chego no amém, ou digo que vou e não vou, deixo outras coisas roubarem o tempo. O tempo é uma coisa preciosa e ele não deve te dirigir, ele não deve te controlar, você deve controlar o tempo e saber dividir ele passo a passo, detalhe a detalhe, meta a meta, objetivo a objetivo, para você alcançar o alvo, o todo, o final dessa maratona que é a vida que a gente vive, tá certo? Pontualidade é uma coisa importante. Veja alguém perito em sua obra, veja alguém pontual na sua obra. Seja pontual, meu irmão. Seja pontual nas coisas seculares e nas coisas espirituais também. Se eu for só nas coisas seculares e nas espirituais não, eu estou sendo um cristão negligente, um cristão displicente, um cristão demente. Acho pessoas que não atingem esse todo, essa palavra, não atinge esse ângulo, essa circunferência perpendicular, não atinge esse vértice do triângulo,
mas é preciso que eu atinja, que você atinja. Seja pontual. Vai dizer em outra palavra nos evangelhos sinóticos que a palavra do cristão seja sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Então, não é pontual? Procura ser pontual com as coisas e tudo. Procura manter a palavra daquilo que é dito, daquilo que é feito. Porque Deus, Ele quer ser também direto contigo, quer ser verdadeiro contigo. E Ele é direto, Ele é verdadeiro contigo. E Ele quer realizar coisas na tua vida, mas você precisa ter disciplina e ser pontual com as coisas de Deus. Chega cedo numa reunião de oração, se levanta de manhã, vai orar a Deus, não vai para a internet não. Vai sair, vai chegando, ora, recebeu uma bênção, uma vitória, agradece e entende que a pontualidade também faz parte do fruto do Espírito, que está ali na temperança, no domínio próprio, eu ser pontual. Agora, se puder para umas coisas e para outras não, isso aí é balança de 2 pesos, 2 medidas, e deixa você vulnerável para a questão de ter compromisso com as coisas do reino do céu. Tá? Essa é a palavra que eu deixo para você nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Tá? Se foi impactado com essa palavra, seja impactado, curta, compartilha, comenta aí em nome de Jesus. Mas eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, estou orando por essa pessoa, meu Deus. Muitas vezes correria impede dela buscar priorizar as coisas espirituais, mas que no dia de hoje ela possa ser tocada, ela possa ser liberta para ser um crente organizado, para ser um crente dedicado, para ser um crente pontual, para ser um cristão compromissado com as coisas espirituais e não negligenciar as verdades práticas do Evangelho. Faz a grande obra nessa pessoa, meu Pai, que está assistindo esse vídeo e transforma a vida dela para ela deixar de ser uma pessoa relaxada e ser preguiçosa e ser uma pessoa autêntica, verdadeira, pontualíssima. Assim eu oro por essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus esteja te abençoando, te guardando, tá? Se Deus moveu o teu coração para ministrar uma oferta de amor, um dízimo, entre em contato comigo no privado, tá certo? E te apreende com a palavra de Deus, com a oração e pontualidade. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o teu tempo. Ele é o Kairos, nós somos o Cronos, mas Ele quer de mim e de você a pontualidade. Ele exige isso de mim e de você, porque a gente não exige coisas de Deus, então Ele exige de mim e de você pontualidade, disciplina, para que você seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Fica na paz de Deus, eu declaro a bênção do Senhor, a pontualidade na tua vida, em nome de Jesus, tetelestai, tetelestai.